Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação Profissional Vozes Femininas, porque aqui a voz é feminina e transformadora. Eu sou Rosimari Cardoso, aluna do curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização Gestão da Educação Profissional e Tecnológica. E agradeço a quem está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar com a família, os amigos e deixar o seu like para que o YouTube entenda que é um vídeo legal e que pode recomendar a mais pessoas. Esta é uma produção das alunas do curso de pós-graduação em Gestão da Educação Profissional e Tecnológica. E hoje o podcast Educação Profissional Vozes Femininas, em seu primeiro episódio, recebe as profissionais mais influentes e notórias da educação profissional. Assim, contaremos com as convidadas, ora entrevistadas, Regiane Lima Soares, Rita Samara Alves Machado e Vanessa de Jesus Nascimento. Nesse bloco, ouviremos a coordenadora pedagógica na Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia. Seja muito bem-vinda, Rita Samara! Assim, no episódio de hoje, Debates em Gestão Educacional na EPT, Desafios em Foco, vamos falar da gestão educacional na educação profissional e tecnológica, com o objetivo de discutir os principais desafios da gestão educacional a partir dos fundamentos do trabalho e da educação na perspectiva da educação profissional e tecnológica. Importante ressaltar que a EPT é uma sigla que significa Educação Profissional e Tecnológica. Com isso, Rita Samara, fico pensando na escuta ativa e na gestão democrática. Qual o impacto real dessas práticas para a gestão democrática? Olá, para mim é um prazer estar aqui para falar, dessa pergunta tão importante. Mas antes de falar da pergunta, eu vou me apresentar. Eu sou Rita Samara. Sou analista do Seguro Social com formação em pedagogia. Tenho 15 anos trabalhando na educação profissional e vejo como uma área bastante promissora, boa de trabalhar, mas tenho especialização em psicopedagogia institucional, clínica e hospitalar. Tenho pós-graduação em metodologia do ensino, pesquisa e educação pela Universidade Estadual da Bahia. E assim, professora, me sinto muito honrada de poder participar desse bloco e responder essa questão. Vou tentar responder. Pensando na escuta ativa e na gestão democrática, qual o impacto real dessas práticas para a gestão democrática? Antes de responder diretamente essa pergunta, que é tão importante, eu vou fazer uma retrospectiva sobre a questão dos modelos históricos de gestão. Porque a gente precisa pensar a educação não apartada da sociedade, mas que em cada época ela correspondeu a um modelo de gestão. E situar apropriadamente onde estamos, porque chegamos aqui. Então, o processo da Revolução Burguesa Brasileira, ela interferiu bastante na gestão escolar. E a gente pode pensar que nesse modelo burguês, a gente tinha uma escola baseada na gestão autocrática, onde o diretor, ela, aquela figura detentora de toda a situação da escola, do administrativo, da parte pedagógica. Então, esse diretor, ele se sentia um dono da escola. E foi nesse cenário
nesse modelo de gestão burguesa que a escola trilhou por muitas décadas. Em seguida, mais atual, né, nos nossos dias, a gente tem um modelo de gestão baseado em resultados. Então, a sociedade de hoje, ela trabalha muito com a questão do modelo administrativo, do modelo de administração baseado em resultados. E a escola, ela pega também parte disso e traz para o seu ambiente, para o seu contexto escolar. A escola começa a trabalhar numa perspectiva de resultados, onde hoje a gente tem vários tipos de avaliações, avaliações de resultados, avaliações institucionais. A escola começa a trilhar nessa perspectiva educacional, trazendo esses resultados. Então, a gente precisa pensar que a partir da década de 80, houve um movimento teórico em que vários autores começam a debater, né? Começam a pensar criticamente a necessidade da gestão democrática na escola. Em meados ou no início da década de 90, a gente vê toda uma construção teórica que vai falar da necessidade da escola ter o seu projeto político-pedagógico, da participação democrática. A gente vai ter vários autores aí contextualizando Saviani, a gente tem autores críticos, Tomás Tadeu da Silva, a gente tem vários autores que eles trazem a questão da necessidade da gestão democrática. Só que a gente vê também alguns recortes bem apropriados, mas a gente também vê algumas quebras nas situações políticas, né? Porque, voltando ao que eu falei, a escola ela reflete um momento histórico, político, social, econômico de cada momento. Então, a gente teve continuidades e descontinuidades políticas que retrataram quebras também nessa gestão democrática. Quando chega os anos 2000, a década de 2000, a gente vai ter uma legislação importante que é publicada, a Lei 11.892 de 2008. No artigo 10, vai prever a gestão dos IFES, né? Então, a criação da estruturação democrática dentro dos institutos federais. Isso é importante, porque essa lei ela vai fomentar a criação dos colegiados e outras tantas práticas democráticas. E hoje a gente pensa que essa gestão democrática ela tem que ser extremamente fortalecida, essa participação social desse discente na escola, desse docente na escola, né? E voltando, professora, à tua pergunta, escutar, né? Escutar para transformar. Então, a gestão ela precisa escutar os diversos segmentos que estão no ambiente escolar, no contexto escolar, ela precisa escutar os alunos, ela precisa providenciar meios de escuta de educadores, discentes, docentes, para que ela possa trilhar uma gestão em que os pares são partícipes dessa gestão, que eles trazem contribuições para essa gestão. Então, isso é muito importante e a gente precisa pensar, né, que no fortalecimento da gestão democrática na EPT, justamente para a gente criar cenários e currículos e circulares que privilegiam a educação integral e não a educação dual e dividida, como foi historicamente, né? Muito obrigada, Rita Samara. Sua participação é muito importante. Isso me fez lembrar que, historicamente, o sistema educacional era dual, ou seja, era associado a classes sociais distintas. Dessa forma, o filho de pais da classe alta teria uma educação preparatória para as carreiras com formação de nível superior, enquanto o filho de pais de classe trabalhadora teria uma educação profissional voltada à questão estritamente profissional, sem as disciplinas da base comum. Atualmente, com o advento da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e toda a pesquisa que os estudiosos da educação profissional vêm desenvolvendo, percebe-se
que é necessário ao estudante ter a base comum de ensino acrescida da educação profissional e tecnológica, por proporcionar uma educação com maior qualidade. E daqui a pouco voltaremos a conversar com a pedagoga Rita Samara. Aguardo-lhes no próximo bloco. Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação Profissional Vozes Femininas, porque aqui a voz é feminina e transformadora. Neste bloco, continuaremos a entrevista com a pedagoga Rita Samara. Como vê o processo de gestão de pessoas no âmbito da gestão democrática e participativa no contexto da educação profissional e tecnológica? Olá, professora. A pergunta é sobre a questão da gestão de pessoas, né? É importante pensar também esse processo de gestão de pessoas. A gestão de pessoas, assim como fazendo um paralelo com a educação, em algum ponto se assemelha, porque a gestão de pessoas, seja na empresa pública, seja na empresa privada, onde quer que seja, esse gestor de pessoas, ele traz concepções, né, de homem, mundo, referencial, político, tem toda uma complexidade. Então, dentro dessa perspectiva de contextualização, ele vai trazer para aquelas pessoas que estão sendo geridas todo um arcabouço do seu conhecimento de mundo, de sociedade, de política, das suas crenças. Então, a gestão de pessoas, ela é complexa, ela se dá num âmbito complexo, também perpassa por isso. Então, se você analisar, professora, você vai ver que a gente tem hoje empresas chamadas verdes, né? Que elas trazem, dentro de uma concepção gestora, de gestão de pessoas, a preocupação com a responsabilidade socioambiental, né? Com pessoas e também com o meio ambiente. Então, ela tem políticas internas verdes de preservação ambiental, de cuidado a pessoas. E hoje a gente tem também um movimento, e a educação profissional, eu volto a refletir no contexto da educação profissional, até porque a educação profissional ela vivencia vários cursos de biotecnologia, de meio ambiente, de áreas de agricultura, então ela tem isso muito forte, a questão da escola verde, né? A questão de desenvolver práticas de responsabilidade ambiental. E o que é que isso tem a ver com a gestão? Tem tudo a ver. Uma gestão de pessoas que é responsável e que está preocupada com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta e com as pessoas, em cuidar de pessoas de verdade, ela tem um diferencial muito grande. Então, a gestão de pessoas é muito importante no processo educacional. No processo também da EPT, né? Das escolas e dos institutos que lidam com a educação profissional, porque a gente vai ver práticas exitosas a partir de todo um olhar estratégico mediado entre educação e gestão, né? Gestão de pessoas. Geralmente, na educação corporativa, chamada de educação corporativa, que é um braço da educação profissional, a gente tem gestores de pessoas que, naqueles espaços ali, tem é como se fosse... como é que eu posso, assim, denominar para que seja entendida a minha fala? Tem um espaço educativo, né? Onde vai trabalhar políticas internas daquela instituição e dos seus colaboradores ou servidores. Então, estrategicamente, o gestor de pessoas, ele delineia projetos
Ele delineia planejamentos estratégicos para atender e dizer, né, qual é o valor daquela instituição, quais são os valores, quais são os objetivos institucionais, como que percebe a construção e esse cuidado de responsabilidade social, socioambiental e de pessoas. Então, discutir essas questões que também perpassam por toda uma questão educacional é bastante importante. Essa sua visão da gestão de pessoas é reflexo de normas internacionais decorrentes da ECO 92 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas e que realmente contribui para um mundo melhor. Parabéns pela sua excelente explicação, brilhante observação. Concordo plenamente contigo. Muito obrigada, Rita Samara. E daqui a pouco iremos contar com a participação de uma grande profissional da gestão administrativa empresarial. Aguardo-lhes no próximo bloco. Muito bem-vindos ao podcast Educação Profissional, Vozes Femininas, porque aqui a voz é feminina e transformadora. Neste bloco, ouviremos uma excelente gestora administrativa. Ela é coaching e gerente de negócios. Seja muito bem-vinda, Regiane Soares! Quais são os principais desafios enfrentados pela gestão educacional no contexto da educação profissional e tecnológica? Obrigada, Rose. É uma alegria estar aqui. Esse tema é muito necessário, porque a minha trajetória na rede privada me deu uma base técnica importante, mas foi ao me aproximar da realidade da rede pública que entendi as camadas sociais, os desafios estruturais e o quanto a gestão precisa ir além da eficiência. Ela precisa ser humana, democrática e participativa. Para entender os desafios da gestão na EPT, Educação Profissional Tecnológica, é importante trazer o contexto do gerencialismo na administração pública. Esse modelo surgiu como uma tentativa de tornar o Estado mais eficiente, trazendo para o setor práticas da iniciativa privada, foco em metas, produtividades e controle de resultados. No Brasil, isso se intensificou após a reforma do Estado de 1995, com o Plano Diretor, coordenado por Brás Pereira. A ideia era enxugar a máquina pública, terceirizar serviços e controlar o desempenho de indicadores. A autora Ana Paula Paes, de Paula, traz uma crítica muito forte. Esse modelo pode parecer moderno, mas muitas vezes produz desigualdades sociais, despolitiza a gestão pública e trata o cidadão como se fosse apenas um consumidor. E isso é muito grave, especialmente na educação. Na prática, gestores da EPT ficam pressionados a cumprir metas e mostrar resultados, mas sem a autonomia necessária, com a infraestrutura limitada e lidando com realidades sociais complexas. E aqui, Rosi, eu trago minha vivência na rede privada. Lá o gerencialismo é presente e em alguns contextos ele funciona. Mas é preciso reconhecer a lógica do privado é voltada para as metas de desempenho e de retorno financeiro, e na gestão pública a missão é outra: formar cidadãos, garantir inclusão, dialogar com a diversidade. Se a gente aplica a mesma lógica da empresa na escola pública, a gente corre o risco de deixar de fora a quem mais precisa. A autora Ana Paula propõe
a gestão social como uma alternativa. Uma gestão que valoriza a participação cidadã, a transparência, os saberes diversos e a construção coletiva das políticas públicas. Uma gestão mais democrática e sensível às realidades locais. Porque, no fim das contas, Rose, na EPT, a gente não está apenas formando mão de obra, a gente está formando pessoas capazes de transformar a sua realidade. E isso exige uma gestão que vá além dos números, exige escuta, sensibilidade e um compromisso ético com o social. Obrigada a você, Rose. Espero que essa conversa inspire outras reflexões e práticas mais humanas, mais participativas e, acima de tudo, mais transformadoras. Muito obrigada, Regiane Soares. Brilhante discurso. Concordo contigo, Regiane. Creio que o modelo atual de gestão democrática e participativa não deveria ser pautado em observância de metas e resultados, inspirado na relação fornecedor-consumidor. Ao meu ver, atualmente, a gestão democrática e participativa deveria se inspirar em uma gestão social, pois a educação educacional requer uma visão mais estratégica, participativa e solidária. E daqui a pouco, iremos contar com a participação de uma profissional incrível. Aguardo-lhes no próximo bloco. Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação Profissional Vozes Femininas, porque aqui a voz é feminina e transformadora. Neste bloco, ouviremos a pedagoga também formada em computação. Seja muito bem-vinda, Vanessa Nascimento. Como os fundamentos do trabalho e da educação podem orientar uma prática gestora mais crítica e transformadora? Olá, eu sou Vanessa de Jesus Nascimento. Gostaria de dizer de antemão, que é um prazer estar aqui com vocês neste momento ímpar de discussões muito ricas. Eu sou formada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Sou formada também em Computação pelo IFBA Campus Valença. E estou fazendo curso de especialização em Gestão da Educação Profissional e Tecnológica. Como foi perguntado, como os fundamentos do trabalho e da educação podem orientar uma prática gestora mais crítica e transformadora. Então, assim, esses fundamentos do trabalho e da educação são essenciais para uma gestão, que busca não apenas a eficiência, mas também que ela busca a transformação social e econômica. Então, por conta disso, é crucial compreender que a educação não é apenas um instrumento de formação técnica, mas um espaço de construção da cidadania, de promoção da autonomia e de reflexão crítica sobre as práticas de trabalho e as dinâmicas sociais. Saviani já falava sobre isso na pedagogia histórico-crítica, que o trabalho e a educação devem ser compreendidos em sua relação intrínseca com a transformação social. Então, isso não pode ser perdido de vista para uma gestão mais crítica e transformadora, Uma prática gestora mais crítica e transformadora se apoia na valorização do protagonismo do estudante e dos docentes, na incorporação de metodologias ativas que esse estudante seja um protagonista da sua própria formação, protagonista da construção do seu conhecimento. E que busquem estimular a autonomia e o pensamento crítico, além de promover uma educação que vai dialogar com as demandas reais de mercado de trabalho, mas também vai questionar as desigualdades e as disfunções sociais. Assim, a gente pode compreender que a gestão deve criar um ambiente que fomente o diálogo, a inovação pedagógica, a formação continuada, a articulação de educação e trabalho, de forma a preparar esses cidadãos aptos
a transformar positivamente, seja as suas comunidades, seja o mundo de trabalho, que ele reconheça a educação enquanto processo de apropriação crítica do conhecimento historicamente acumulado. Então, é preciso compreender que nenhum aluno é uma tábula rasa que você chega e vai imprimindo conhecimentos nele, porque todo aluno ele traz uma bagagem consigo, ele traz já um conhecimento, uma vivência de mundo. Isso não deve ser deixado de lado só sobre mera transmissão de conteúdo. É preciso analisar a escola como um espaço de produção e reprodução da sociedade. Então, é preciso compreender que tudo que acontece na sociedade vai reverberar dentro da escola e dentro da sala de aula. Isso não pode ser deixado de lado, dado menos importância, porque isso vai afetar, seja positivamente, seja negativamente. Também utilizar métodos que possam levar à problematização, à instrumentalização e à prática social para promover essas mudanças. Lembro-me, né, enquanto aluna da graduação no IFBA, que lá tem uma prática de gestão democrática, né, sempre fui estimulado a participação decente nas comissões, né, seja de comissão de permanência e êxito, comissão do Consup. Então sempre tinha uma representação decente, eleita de forma democrática, para ter esta voz dentro das reuniões e dentro das decisões que são tomadas. Isso é de extrema importância. Uma outra questão que é de extrema importância é estimular a participação tanto dos alunos como da comunidade escolar, seja ela interna e externa, a participação de pais nessas comissões, para que se promova uma gestão democrática de forma efetiva, para que eles tenham voz, levem as suas demandas para serem discutidas e, a partir disso, as decisões sejam tomadas de forma democraticamente. Então, assim, é importante eleger um gestor de forma democrática. Isso traz uma lisura para o processo, né? Então, são mecanismos que devem ser utilizados, seja na participação do aluno, seja a participação de pais, nas tomadas de decisão, seja no PPI, no projeto político institucional, seja na recomposição de alguma matriz curricular. Então, assim, é preciso se escutar a comunidade escolar antes de tomar qualquer decisão. Então, essa decisão não pode ser unilateral, ela precisa ser tomada de forma democrática, conversada, analisada, entendida por todos e ter as demandas levadas para as reuniões, serem apreciadas, questionadas, e a partir disso as decisões devem ser tomadas. Muito bem, Vanessa! Grande contribuição para a compreensão da educação profissional e tecnológica. Gostaria de lhe fazer mais uma última pergunta antes de encerrarmos esse episódio. Quais as práticas políticas precisam ser revisitadas para garantir a efetividade da educação profissional e tecnológica nos territórios? Quais práticas ou políticas precisam ser revisitadas para garantir a efetividade da EPT nos territórios? É de fundamental importância revisar práticas que muitas vezes ainda não estão fragmentadas, centralizadas, aquelas que não correspondem às especificidades locais. É necessário fortalecer as políticas de conexão entre instituições de ensino, setor produtivo, comunidades locais, promover uma formação que seja contextualizada e orientada às áreas de demandas territoriais. As políticas também de financiamento de estruturas devem ser revisitadas para ampliar o acesso e a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade. É necessário garantir tanto a entrada desses estudantes, mas também a permanência e o êxito desses estudantes. É imprescindível promover a formação contínua de educadores e gestores que valorizem a diversidade cultural e social desses territórios,
para que a formação acompanhe as mudanças do mundo de trabalho e as demandas sociais. Também é necessário que haja uma maior participação da comunidade local na elaboração, na avaliação das políticas, para que possa promover uma autonomia e responsabilidade da construção de um EPT mais democrática e eficaz. Como eu falei antes, é preciso que seja estimulado a participação da comunidade escolar, principalmente dos discentes, dos pais. Então é preciso que seja estimulado continuamente para a gente possa garantir uma política e práticas, né, que sejam mais efetivas. Concordo, Vanessa. Excelentes observações. A escolha da educação profissional e tecnológica engrandece o ser humano, pois o faz enxergar que existem vários caminhos que o levam ao sucesso profissional. A educação profissional faz as pessoas descobrirem o quanto são valorosas e o quanto podem ser grandiosas e contribuírem para uma sociedade melhor. Por isso, é muito importante a valorização dos docentes, a ampliação da infraestrutura e construção de políticas públicas que articulem a educação com o desenvolvimento regional. Eu sou Rosimari Cardoso e agradeço por terem assistido este vídeo. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, acionar o sininho e compartilhar com a família, os amigos e deixar o seu like para que o YouTube entenda que é um vídeo legal e que pode recomendar a mais pessoas. E agora faço um convite à reflexão. Você, internauta, está envolvido na educação profissional ou na gestão escolar? Que prática tem adotado para promover uma educação mais integrada ao mundo do trabalho e à realidade do estudante? Siga nosso podcast, compartilhe esse episódio e continue esse debate em nossas redes sociais. Até o próximo episódio.